Nossas lâmpadas estão se apagando. E então, o som seco da porta. Madeira contra madeira. Fogo morrendo, escuro total. É aqui que a história termina para metade do grupo. Mas o que realmente deu errado, naquela noite fria da Galileia, horas de espera, vento cortando a pele, o pão já acabado, o fogo baixo. Por muito tempo disseram que o problema foi falta de fé, pouca oração, coração despreparado. Mas isso ignora um detalhe físico que qualquer arqueólogo conhece. A lâmpada herodiana, barro simples, cabe na palma da mão e só aguenta 2 horas de fogo. Depois disso, o pavio engole o último fio de azeite e a luz some. Não foi falta de clamor. Foi falta de estoque. Elas não levaram a vasilha extra. Não calcularam a demora. Essa regra simples separou quem entrou na festa de quem ficou do lado de fora, no escuro. E ela continua valendo hoje, na crise, na casa, no bolso, se você é do tipo que prefere estar preparado a contar com a sorte. Escreva nos comentários agora. EUT-ENATO A-Z-E-I-T. A cena não era bonita, era séria. 2 famílias sentadas numa casa de pedra, o ar pesado do fim da tarde preso nas paredes grossas. Cheiro de couro velho, vinho forte e poeira trazida da estrada. Ninguém sorria. Casamento começava assim, sem música, sem abraço, sem promessa vazia. No meio da mesa de madeira marcada por cortes antigos, um pano grosso era aberto devagar. E antes mesmo de ver, todos ouviam o som das moedas de prata, batendo umas nas outras. Secas, frias, reais. Algumas poucas de ouro. Do lado de fora um animal amarrado, puxava a corda e bufava. Aquilo era o morrar. Não era poesia. Não era metáfora. Era sobrevivência. Mas aquele dinheiro era apenas o começo do teste. O pai da noiva não olhava nos olhos do rapaz. Olhava para a mesa. Porque olho não segura telhado quando o inverno chega. Promessa não compra pão quando a fome aparece. O morrar era a prova simples. Esse homem consegue colocar comida na mesa? Se a resposta fosse não, a conversa acabava ali. Amor sem dinheiro para sustentar a casa era visto como perigo, não como virtude. Isso não era frieza, era experiência. Gente que já viu família passar aperto, não entrega uma filha a alguém que só tem boa intenção. Mas a prata, sozinha, não bastava. Agora, imagine você, guardião da sua casa, pai ou mãe, sentindo o peso de uma moeda fria na mão. Aquilo não some, aquilo fica, aquilo segura noites difíceis. O casamento bíblico começava cortando o risco, tirando o improviso da frente. Quando a última moeda tocava a mesa, ninguém comemorava. Todos respiravam aliviados. O básico estava garantido. Ainda não era amor cantado. Era chão firme. Mas dinheiro sem regra vira briga. E era por isso que, logo depois, vinha algo ainda mais sério. Um papel que valia mais que discurso. Porque o acordo foi fechado com prata. Mas a verdadeira segurança da mulher viria em um pedaço de papel. A mesa era a mesma. Mas o clima mudava. O vinho era afastado. O cheiro agora era de tinta escura, forte, quase amarga. Um pergaminho era aberto com cuidado, fazendo um som seco, como pano velho sendo esticado. O escriba se aproximava, molhava a pena e começava a escrever devagar, risco por risco, palavra por palavra. Aquilo era a Ketubá. Não era carta de amor. Era papel de proteção. Ali estava escrito o básico: comida, roupa e teto. Nada rum, indico tudo essencial. Era o jeito antigo de dizer: essa mulher não vai ser jogada na rua se algo dar errado. Isso mudava tudo. As testemunhas chegavam perto. O silêncio ficava pesado. A cera quente pingava, fazia um leve estalo quando recebia o selo. Aquele papel valia mais do que 1000 promessas. Porque promessa desaparece quando o medo chega. Papel assinado, fica. Se o marido morresse, se fosse embora, se falhasse, aquele documento falava por ela. Para muita gente hoje, isso soa duro. Para a mulher daquele tempo, soava como descanso. Era saber que não ficaria com os filhos na rua. Mas o papel não encerrava o teste. Apenas começava outro. Agora,
Pense na sua casa. O que protege sua família quando o dia ruim chega? Palavra dita no calor do momento, ou algo construído antes. A Bíblia não deixava a família na mão da sorte. Colocava a regra antes da festa. Estrutura antes do sentimento. Quando o pergaminho era guardado, vinha a parte que quebrava muita gente. A espera, sem data, sem controle, só preparo. Com um papel assinado. O casal era separado. E começava o teste mais difícil. A espera sem data marcada. O noivo saía cedo. Passos firmes na estrada. Poeira subindo atrás das sandálias. Ele não ia viajar. Ia trabalhar. O som do martelo começava cedo. Talk, talk, talk. Madeira sendo cortada, encaixada. Cheiro de serragem fresca no ar. Mãos calejando. Suor descendo pelo rosto. Ele estava levantando um cômodo novo na casa do pai. Parede de verdade. Teto de verdade. Abrigo não era promessa. Era prego, madeira e pedra. Isso era esperar. Mas o teste não era só dele. Do outro lado, a noiva não ficava parada. Ela separava utensílios, arrumava roupas, contava aceite, preparava vasilhas. Aprendia a esperar sem gastar tudo de uma vez. O noivado não era férias. Era treino. Um construindo fora, o outro organizando dentro. Como acontece até hoje em toda casa que funciona. Ninguém sabia o dia da volta. Só o pai do noivo decidia quando a obra estava pronta. Essa incerteza apertava o peito, mas não se resolvia reclamando. Se resolvia sendo constante. E foi aí que metade do grupo falhou. Enquanto alguns se preparavam para o atraso, outros relaxaram. Vai dar tempo, não vai demorar tanto. Pensaram só no melhor cenário. E líder de casa não vive do melhor cenário. Vive preparado para o pior. A espera revelava quem entendia a vida e quem vivia de improviso. Porque enquanto as paredes subiam, um erro bobo de cálculo estava sendo cometido por metade do grupo. Olhe para a lâmpada. Pequena, de barro, áspera, cabe na mão. O pavio bebe azeite e solta fogo por pouco tempo. O cheiro do azeite queimado é forte. Gruda na roupa 2 horas. Talvez menos. Por isso algumas virgens trouxeram potes extras, pequenas vasilhas bem fechadas. Reserva. As outras trouxeram só o que estava na lâmpada. Bonito, mas pouco. Não foi maldade, foi descuido. E descuido cobra caro. Elas pensaram, não vai atrasar. Isso é suficiente, como quem compra comida só para hoje e esquece o amanhã. O azeite era o que mantinha a luz quando a noite se estendia, quando o plano atrasava. Quando o cansaço vinha, isso serve para qualquer casa. Empresa, família, casamento. Quem não guarda, depende. Quem depende, entra em pânico. Mas a noite ainda não tinha chegado ao pior momento. As prudentes não eram melhores pessoas, eram mais práticas. Conheciam a noite. Sabiam que atraso acontece. Sabiam que a rua fica escura. Levaram reserva. As outras confiaram na sorte. E a vida não respeita a sorte. Respeita preparo. Elas confiaram na sorte. Mas a noite escura não perdoa quem anda sem reserva. O ar esfria. Silêncio. De repente, o grito corta tudo. O noivo vem. Passos. Música. Tochas ao longe. O coração dispara. Agora, a lâmpada precisa funcionar. Agora, as prudentes acendem. Luz firme. As outras veem a chama falhar. Fumaça. Escuro. Pânico. Mãos tremendo. E o tempo não espera. Dá-nos azeite. Mas azeite não se divide sem faltar. Elas correm. Batem em portas. Tudo fechado. A cidade dorme. A oportunidade passa. O som final vem pesado. A porta batendo. Madeira grossa. E depois a tranca. Clac, clac, silêncio. Não é castigo, é consequência. E esse barulho de tranca ensina mais sobre sua vida do que muito discurso. Agora eu falo com você. Guardião da sua casa, homem ou mulher. A noite chega para todos. Uma conta inesperada, um problema sério, um mês difícil. Quando isso acontecer, sua casa tem azeite ou vive no limite?
Só aparência? Casa preparada dorme em paz. Casa sem reserva vive tensa. Isso não é fé. É vida. A parábola não fala de céu distante. Fala de preparo agora. Porta fechada não é maldade. É efeito. Guarde isso como lei simples. Quem se prepara, entra. Quem improvisa, bate. Preparação vence o caos.